Bom dia, meu povo. Assunto aí polêmico, né, que tem bombado aí nas redes sociais e no Brasil inteiro, foi a cassação aí do deputado federal Dallagnol, né? O Deltan Dallagnol foi um dos protagonistas junto com o Sérgio Moro, sendo ele do Ministério Público, o Sérgio Moro era o delegado, né? E juntos participaram aí do processo de prisão do presidente Lula e de toda aquela investigação da Lava Jato, que ocasionou uma série de prisões de figuras ilustres da política brasileira, dentre ele o atual presidente da República, o Sérgio Cabral, e muitos outros aí de empreiteiras, né? Muitos políticos, muita coisa podre foi descoberta e colocado, né, sob transparência através da Lava Jato. Mas a questão é, a inegibilidade do Dallagnol, ela é legítima, não é? E não sou eu, um simples mortal, que estou falando, é a própria legislação, não é? O TSE tem seus próprios critérios para declarar como inelegível qualquer parlamentar ou qualquer cidadão que se candidatar. Então vamos aqui às notícias para nós tirarmos as dúvidas e chegar à conclusão de que realmente o Tribunal Superior Eleitoral virou uma corte de exceção junto com o Supremo Tribunal Federal e eles estão se lixando para a lei, muito menos para a Constituição, né? Então urge aí que o Congresso Nacional, que é o poder originário, reaja, né? Saia do seu posicionamento de submissão e tome medidas cabíveis no sentido de neutralizar esta ilegalidade cometida pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que estão fazendo militância política, não é? Perseguindo os conservadores. Mas vamos lá. O processo da cassação do Deltan, abre aspas aí, né? Foi redigido por Marcelo Ait. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade de votos, indeferiu o registro de candidatura do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, ao cargo de deputado federal pelo estado do Paraná nas eleições de 2022. Fecha aspas. Vale ressaltar que Dallagnol teve 347 mil votos no estado do Paraná e foi o deputado federal do seu estado mais votado, né? Então, a corte, né, entendeu que Dallagnol incorreu na hipótese de inegibilidade prevista no artigo primeiro, alínea 1, tal, LC 64/90. Então, já de cara, mostra-se a contradição com a lei. A corte entendeu que Dallagnol incorreu na hipótese, ele não incidiu em nenhum artigo que o impede de permanecer como deputado federal. Afinal de contas, ele foi diplomado, saiu em diário oficial, e o próprio TSE legitimou, o registro da sua candidatura, assim como a sua posse. Então não poderia, de hipótese alguma, em 1 minuto e 6 segundos, ser considerado inelegível, cassado o seu registro, se o próprio TSE foi aquele que assegurou a sua candidatura. Então, mas o que interessa, pessoal, é o que está escrito na legislação do próprio TSE. Então vamos aqui, ó. Abre aspas aqui, o artigo 1º. Eu vou selecionar. O texto está selecionado aí para facilitar a leitura. O artigo 1º, artigo 1º, item 1, que da LC 6490, estabelece que são inelegíveis para qualquer cargo eletivo pelo período de 8 anos os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que, alternativamente, tenham sido aposentados compulsoriamente por decisão sancionada. Então, aposentadoria compulsória, ou seja, aquela aposentadoria que é um castigo, que é por ordem, ressaltando que os juízes e promotores aí do Ministério Público, eles não são expulsos, eles são aposentados compulsoriamente, né? Uma injustiça, mas é o que está na lei. Então, se ele foi aposentado compulsoriamente por ter cometido algum caso, de repente partiu de um problema administrativo, ele pode incorrer numa punição que seria, através de repente do Conselho Nacional de Justiça, uma aposentadoria compulsória.
Esse é o primeiro item, pessoal, aposentadoria compulsória. O segundo, que tenham perdido o cargo por sentença ou ainda tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência do processo administrativo disciplinar. Ou seja, se ele estivesse com uma PAD, que é um processo administrativo disciplinar, aberto, né, na instituição, ele pedisse durante o período, né, de investigação desse processo administrativo, ele não poderia se candidatar, é o que está escrito aí. Acontece que o Teotônio Dallagnol não tinha nenhum processo administrativo aberto contra ele, não é? Então seria o único item que poderia enquadrá-lo, seria isso. Ele não tinha condenação, ele não foi exonerado compulsoriamente e não tinha, né, PAD, que é um processo administrativo aberto. Aí os ministros do TSE, como queriam, estavam determinados a caçá-lo e não tinham como enquadrá-lo dentro da lei, eles colocaram ele numa hipótese, ali em cima, incorreu na hipótese de inegibilidade. Acontece que a hipótese de inegibilidade não está na lei. É o mesmo caso, pessoal, do artigo 53, que diz que todo parlamentar ele é imune a palavras, votos e opiniões, né? Está na Constituição, no artigo 53 da Constituição. E ele foi afastado a si mesmo, no caso do Daniel Silveira, e agora com o Dallagnol. E amanhã será do Nicolas Ferreira, será de toda essa turma de direita aí, da Bia Kicis, né, da Carla Zambelli, né, essa turma que tem feito a diferença dentro da Câmara dos Deputados. Então, foi cometido uma ilegalidade, isso é um crime de responsabilidade de todos os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Né? No meu ponto de vista, eu como um simples mortal, penso que deveria se dar início ao processo de impeachment de todos esses ministros por esta ilegalidade que eles estão cometendo. Eles estão à margem da lei tomando decisões judiciais. A decisão judicial, pessoal, que vem em mente, não é? Tem aquela expressão que diz: decisão judicial não se discute, se cumpre. Opa, alto lá, acontece que decisão judicial fundamentada na lei, dentro da lei. Não existe decisão judicial à margem da lei. É uma decisão marginal. Não é? Essa não deve ser cumprida. Né? Imagina um juiz sentencie alguém a ser executado. Não é? Vamos dar uma hipótese aí remota. Não é? Uma hipótese extrema, mas é fora da lei. Por isso existe a lei, para nortear a decisão judicial. O juiz ele tem que ser escravo da lei. Se ele não se submete à lei, ele deve sair, não é? Pedir exoneração e se candidatar a político, a seguir outra profissão. Então, todos os juízes do TSE claramente desprezaram a lei e tomaram a decisão à margem da lei. Portanto, não considero eu, como um mortal, como uma decisão judicial a ser cumprida. Então, cabe à Câmara dos Deputados Federais não aceitarem, não é? Afinal de contas, eles foram diplomados na Câmara dos Deputados e cabe ao TSE apresentar a base jurídica para que ele seja afastado, não é? Tem assessoria jurídica da Câmara dos Deputados e este grupo de advogados, no meu ponto de vista, através do Lira, né, do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, apresentar aí questionamentos e não cumprir porque essa decisão não é considerada uma decisão judicial, porque não tem fundamentação legal para isso. É isso que eu penso como um simples mortal. E se hoje nós estamos passando por todos esses absurdos de perseguições contra os conservadores, contra as pessoas de direitas, é porque um braço armado do Estado brasileiro, que é a Polícia Federal, tem cumprido ilegalidade, né? Então a Polícia Federal também tem uma responsabilidade muito grande com o regime ditatorial que o país vive hoje, porque essas perseguições elas têm sido realizadas, não é? Através
da força da Polícia Federal. Então, esses delegados que são selecionados pelo ministro Alexandre de Moraes, eles têm cumprido ilegalidade. Portanto, por exemplo, isso leva a reações como aconteceu com Roberto Jefferson, de atirar na Polícia Federal. Não é? Por que isso está acontecendo? Essa desobediência civil generalizada, que pode se generalizar, vamos dizer assim. Não é? Foi um caso particular, mas ela pode se generalizar, porque a sociedade, em determinado momento, vai perceber que as ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. Portanto, ordens ilegais não se cumprem. Forte abraço a todos.